Então, vejam só, a empresa do Simples Nacional, ela também pode optar pelo regime de reconhecimento das receitas, tanto pelo regime de competência quanto pelo regime de caixa, sendo que essa opção dar-se-á no início de atividades, quando você faz a opção pelo Simples Nacional e automaticamente para fechar a apuração do primeiro mês é requerido a escolha da apuração desse reconhecimento, seja ele por competência ou por caixa, e também no final de cada ano, ali no mês de novembro, é exigido da mesma forma para que o contribuinte ele escolha se o reconhecimento dessas receitas serão pelo regime de caixa ou regime de competência para o ano seguinte, ok? Então, as receitas no regime de caixa são reconhecidas no momento do recebimento e as despesas no momento do efetivo pagamento. Quando eu escolho o regime de caixa, eu vou reconhecer para fins de tributação no PGDAS, para fins de gerar o meu DAS mensal, o efetivo reconhecimento, o verdadeiro recebimento desses valores, dessas receitas, seja da prestação de serviço, seja da comissão, seja na venda de mercadorias e tudo. Então, se eu vendo uma mercadoria no mês de janeiro de 2018, com recebimento em junho, e considerando que eu não tenho nenhum tipo de outra venda de janeiro a junho, então eu não teria que pagar nenhum tipo de tributo em relação ao Simples Nacional, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, então não teria DAS, eu teria apenas que fechar os PGDAS zerados, obrigatoriamente. E aí, no mês de junho, se eu recebesse de fato do meu cliente, eu reconheceria aquelas receitas de prestação de serviço, de comissões, de venda de mercadorias, ok? Naquele determinado mês. Há uma regrinha que diz que aquele valor vencendo, ou vencido, não recebido até o último mês do ano subsequente, ele deverá ser reconhecido na sua totalidade dentro do PGDAS. Então nós vamos verificar algumas questões, Nós sabemos que o regime de competência ele é reconhecido essas receitas independentemente do seu recebimento, assim como as despesas quando elas são incorridas, não somente quando elas são quitadas ou pagas. Então, já esboçando primeiro a questão da opção, tanto no início de atividades quanto no mês de novembro de cada ano em relação ao ano calendário subsequente, o regime de caixa, a primeira coisa que deve se atentar é quanto à organização. Tá? Então, a empresa ela deve estar atenta quanto àqueles recebimentos e vendas e também as aquisições a prazo ou à vista. Então, tem que haver esse controle. Então, se eu faço uma venda de R$100 mil para receber em 10 vezes, eu tenho que controlar a cada parcela desses recebimentos. Se eu receber isso em 10 vezes, então quer dizer, vou tributar em 10 vezes, em 10 meses ou períodos diferentes. Se caso R$100 mil dividido em 10 parcelas de 10 mil, então eu vou tributar 10 mil a cada recebimento, se ele houver. Se não houver recebimento, não vou tributar, a menos que exista outra receita que fora recebida. Ok?